Olá, professora Silaneia, com mais uma aula sobre administração hospitalar e hoje nós estaremos falando sobre recursos materiais e recursos humanos. Então vamos nós à nossa aula de hoje. Bem, quando a gente fala, quando a gente pensa aqui em administração de recursos materiais, nós vamos estar pensando em algumas coisas, Primeiro, toda unidade, para ela ser uma unidade bem administrada, a partir dos recursos materiais, é importante que tanto a enfermeira quanto o técnico de enfermagem responsável, designado para aquela tarefa, eles precisam estar atentos. Precisam estar atentos a qualquer coisa que possa vir a prejudicar o andamento daquele serviço. Então, não pense que administrar os recursos materiais de uma unidade hospitalar é uma tarefa fácil, de forma nenhuma. É uma tarefa que exige muito de quem administra. Então, para isso, a gente precisa pensar em alguns pontos, alguns fatores que são importantes para essa melhor administração. Primeiro, os setores bem estruturados. Então, quando a gente fala em setores bem estruturados, nós vamos estar pensando aí em farmácia, num almoxarifado, numa licitação, principalmente, essa licitação ela é feita em órgãos públicos, Não se compra nada em um órgão público se não fizer uma licitação. E esta licitação, ela não é rápida. Às vezes ela demora meses. Então, é importante que para uma compra, para uma solicitação de material, que eu sei que aquele material vai demorar 2, 3 meses, eu preciso ter um suporte, eu preciso ter um material de reserva. Então, antes de terminar, isso já tem que estar em andamento. Muito bem. No número 2 aí a gente vê o diagnóstico do serviço. O que é um diagnóstico do serviço? Então, a enfermagem ela precisa traçar esse diagnóstico. E esse diagnóstico ele é feito baseado em quê? Primeiro, baseado no número de leitos. Quantos leitos tem aquele hospital? Qual é o tipo de atendimento que ele oferece? Quais as doenças que ele trata? Quais os procedimentos? Cada unidade tem que ter a sua característica. Então, aqui a gente compra, um exemplo, 10.000 seringas para um mês. Em uma outra unidade, não significa que vai ser 10.000, pode ser 5.000, pode ser 20.000, vai depender desse diagnóstico. Então, o diagnóstico, vamos pensar assim, é um levantamento, Então, eu preciso prever todo aquele material para poder ter o material para provê-lo depois. Então, isso daí é importante. O número 3, a gente tem aí a solicitação, que vai ser feita o quê? De acordo com o diagnóstico. Então, primeiro a gente precisa fazer um levantamento, um diagnóstico da unidade. E segundo, a solicitação baseada naquele diagnóstico. E o número 4, a gente vê aqui que os materiais, eles precisam ser padronizados. Então, eu não posso um mês pedir uma coisa, outro mês... Não, a gente vai utilizar aquele material de acordo com o diagnóstico. Então, tudo aí vai estar baseado naquele diagnóstico feito previamente na unidade, ok? Bem, funções gerenciais. Então, quando a gente fala em funções gerenciais, a gente vai pensar que o enfermeiro que for responsável pela gerência daqueles recursos materiais, ele vai precisar ter algumas funções gerenciais. Primeiro, o que nós chamamos de previsão. Essa previsão é o levantamento daqueles materiais necessários. A gente poderia dizer que essa previsão aí ela está inserida naquele diagnóstico que nós falamos anteriormente. O segundo tópico aqui, nós vemos a provisão. Então, eu tenho previsão, que é um levantamento dos materiais.
provisão, a gente vai se referir a esse termo quando a gente quer repor o material. E em terceiro, a gente tem a organização. Essa organização, ela está baseada aí no acondicionamento daquele material. Então, eu vou acondicionar ele de uma forma prática, né? Que eu consiga visualizar com rapidez, com agilidade, né? E facilidade. E o último aqui, nós temos o controle. E o que seria esse controle? Controle de quê? Esse controle, ele tanto vai ser referido à qualidade, à quantidade, à conservação daquele material e o reparo também. Então, a gente vai observar que tudo isso daqui vai compor essas funções que nós chamamos de gerenciais dentro de uma unidade hospitalar, ok? Bem, vamos continuar então. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre recursos humanos. A nossa aula de hoje é uma aula bem curta, né, até para poder não ser tão cansativa para vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho para a gente entender sobre recursos humanos. Bem, quando a gente fala aqui em recursos humanos, né, a gente vai estar pensando em vários tópicos. Vamos estar pensando no dimensionamento daquele pessoal que nós vamos falar, pela seleção. Então, a seleção, ela também está dentro do recursos humanos, né? O RH que a gente já conhece. O recrutamento de pessoal. Aí vem uma parte importante, que é a distribuição no tempo e nos espaços daquele pessoal, que nós vamos falar, que nada mais é do que as escalas. A qualificação da educação continuada. Quando a gente fala aqui em qualificação e educação continuada, a gente vai estar se referindo a duas coisas importantes. Vamos pensar aqui numa qualificação quando a gente quer dar inserir um material novo na unidade. A gente precisa dar uma qualificação melhor para os nossos funcionários. A responsabilidade desses cursos de aprendizado são fornecidas, pelos recursos humanos. Então, qualificação, a gente vai dizer que é uma melhora do padrão do atendimento. Então, são coisas novas que o indivíduo vai aprender. Quando a gente fala em educação continuada, a gente também pode estar se referindo a um funcionário que fez uma atividade de forma não correta e ele precisa de vamos dizer assim, ele precisa ser novamente educado, ele precisa passar por um treinamento novamente. E aí a educação continuada, ela também faz esse serviço. Então, cursinhos rápidos, manuseio de equipamentos novos para a unidade, precisa ser treinado primeiro. E aí entra os recursos humanos. Então, a gente vai falar rapidamente aqui sobre alguns tópicos desse que eu separei. O primeiro aqui é o dimensionamento. Então, quando a gente fala em dimensionamento do pessoal, é a gente saber aí dividir, alocar aqueles funcionários de uma forma que eu venha conseguir prestar o melhor atendimento para os nossos pacientes. Então, para isso, a gente utiliza alguns métodos. A gente tem, então, uma escala mensal, que a gente vai ver, uma escala que a gente chama também de diária, uma escala de férias. São formas da gente organizar o serviço de forma que eu consiga abranger todos os cuidados daquela unidade, toda a assistência prestada pelaquela unidade hospitalar para os pacientes. Muito bem. Eu trouxe aqui para vocês, né, uma escala mensal, né, que nós estamos falando, e até a escala da unidade que eu trabalho, né, eu cobri aqui o nome dos funcionários para poder evitar algum problema. Mas observem comigo que uma escala, né, ela tem horários, ela tem um cabeçalho, ela tem aqui a função de cada um, né, quem é enfermeiro, quem é auxiliar, quem é técnico, o nome do funcionário, o número do COREM,
né? Aquele númerozinho, né, que a gente paga caro por ele. Esse ID aqui, no meu caso, é uma matrícula, né? Identidade funcional. Mas existem matrículas, existem outros tópicos. Algumas unidades utilizam o RG do funcionário. Então, aqui nesse espaço, então a gente consegue olhar uma escala mensal e ter uma ideia de todo o atendimento, de todos os meus funcionários daquele setor, ok? Então, observe aqui os dias do mês, os dias da semana, né, referindo sábado, domingo e por aí vai. Se eu tenho funcionário de licença médica, eu também identifico. Se eu tenho funcionário de férias, eu também identifico quem está de férias. Então, essa escala aqui, a gente consegue, né, ter uma visão de quantas pessoas estão naquele plantão, quando que elas vão retornar. Então, a gente tem ali um panorama assim, geral de toda a atividade. Então, observem comigo aqui, ó. Por exemplo, nesse plantão aqui eu tenho 3 pessoas de plantão, né? Lá a gente usa um xizinho só para marcar o plantão, né? Nosso plantão é de 9 às 17 horas. Então, eu tenho aqui, no caso do sábado, aqui no dia 1º, eu tinha as 3 pessoas. Aqui no domingo, 2. Na segunda, eu tenho 2, mas eu tenho uma diarista. Lá a gente usa esse termo aqui, itinerante, nessa época de Covid, porque é onde o funcionário ele vai fazer atendimento em outras unidades. Então, ele fica uma equipe volante, né? Eles levam o funcionário até a unidade para ver temperatura, fazer testes de Covid. Então, a gente chama isso de equipe itinerante. Então, nesse dia aqui, eu teria 3 pessoas trabalhando, 3, e por aí vai. Então, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala numa escala mensal, a gente tem todo esse panorama que a gente está observando de uma forma rápida, gráfica, e eu digo quem está no plantão, quem não está, eu sei qualquer dia do mês. E a gente segue aquela escala. Então, normalmente, a escala mensal ela é liberada no final do mês anterior, para poder o indivíduo se organizar. Normalmente, a gente não mexe muito na escala, ela é mantida, né? Dependendo da necessidade do serviço, eu posso mexer com um ou outro funcionário, mas para cobrir uma férias, né, e demais coisas. Muito bem, então essa primeira, no dimensionamento que a gente estava falando, a gente tem então a escala mensal. A segunda, né, que nós temos também é o que nós chamamos de escala diária. Essa escala diária é uma escala de serviço, né? Eu coloquei aqui alguns nomes fictícios, né, não conheço ninguém com esse nome. Eu coloquei aqui alguns nomes, então vamos dizer que o plantão de hoje, no dia 7, eu tenho 4 pessoas de plantão. E qual a atividade que é feita? Eu tenho sinais vitais, mais evolução, tenho a medicação e tenho higiene. Então, significa o quê? Que naquele dia, neste dia de hoje, aqui no dia 7 de agosto, a gente vai ter uma funcionária responsável para ver. Então, se eu tenho no meu andar 12 pacientes, né? Um exemplo, 12 pacientes. A Cláudia, ela vai ficar responsável por verificar os sinais vitais daqueles 12 pacientes, mais a evolução. Então, ela que vai ter que evoluir todos os pacientes. Normalmente, os sinais vitais, a gente, em hospitais particulares, esses sinais vitais ele é feito 2 vezes ao dia, às vezes 3, né? Dependendo do estado do paciente. Um paciente de UTI, às vezes é feito de hora em hora, ok? Então, isso daí vai depender muito, né? Dependendo do setor, ela vai terminar de ver os sinais vitais e ainda vai ajudar o colega aqui da higiene. Então, os sinais vitais, ele é feito, né, normalmente pela parte da manhã, aonde a gente senta, evolui paciente por paciente, de acordo com as informações que eu colhi, e à medida que for acontecendo alguma coisa, a gente vai e continua o relatório. Então, o relatório ele é feito de uma vez e depois ele vai sendo complementado.
A Silvia e o Antenor ali, eu coloquei na medicação. Então, quando a gente coloca aqui na medicação, a gente pode estar, vai estar, né, se referindo à medicação de todos os horários dos 12 pacientes. Então, o funcionário ele já se prepara, ele já prepara a medicação, vamos dizer, ele entrou no plantão às 7, tem medicação às 8, ele vai olhar as prescrições, já vai separando a medicação das 10, das 12, das 14, até o final do plantão. E aí ele só vai, ele identifica e vai preparando aquelas medicações. Então, eu tenho aqui 2 pessoas responsáveis tanto pela medicação oral quanto pela medicação injetável. Bem, e o João ali embaixo, eu coloquei ele na higiene. O que é higiene? Banho no leito, se tiver, banho de aspersão. Se tiver paciente que consiga tomar banho sozinho, eu já vou preparar a cama dele, arrumar a cama. Então, essa questão aí da higiene é uma troca de fraldas que seja necessário. Tudo vai ficar na conta do João. É óbvio que se o João precisar de ajuda, quem tiver disponível vai ajudar o João. Ok? Às vezes o paciente muito obeso, às vezes o paciente acamado que não consegue ajudar, fazer aquele banho sozinho, a gente vai contar aqui com a ajuda da Cláudia para ajudar o João. Ok? Então, escala diária, como o nome já diz, é aquela atividade só para aquele dia. Cada dia tem uma escala, senão, coitado, né? A Silvia e o Antenor, no próximo plantão, de repente eu posso separar. Colocar a Silvia aqui nos sinais vitais, o Antenor aqui na higiene, colocar a Cláudia e o João na medicação. Então, a gente vai rodando com essa escala. Então, essa escala ela é feita diariamente para cada plantão. Normalmente, quem faz a escala é o líder do plantão, o supervisor, o responsável por aquele plantão ali. Ok? Bem, e por último, eu falei que a aula é pequena, né? Tô enrolando. Por último, a gente tem aqui a escala de férias. Então, escala de férias muito simples. Normalmente, você agenda suas férias para o próximo ano. E aí a gente vai marcando, faz uma escala. A gente precisa ter isso organizado, porque para a gente evitar, a Cláudia e a Silvia, as duas querem férias em dezembro. Eu posso dar 2 férias para o mesmo plantão, por exemplo? Não, de forma nenhuma. Então, a gente precisa marcar, dependendo das minhas possibilidades, a gente vai agendando uma por mês. Bem, crianças, por hoje é só. Nós vamos ficar aqui apenas com recursos materiais, recursos humanos. Aula curta, né, para poder segurar vocês, para vocês ouvirem a aula toda, fazer atividade, e a gente volta na próxima aula, né, com uma outra, um outro tema para a gente complementar o nosso módulo de administração hospitalar. Tchau, um abraço para vocês.